Você já se perguntou por que algumas crianças parecem se desenvolver de forma diferente desde muito pequenas? Por que certos marcos da infância, como falar, brincar ou se comunicar, demoram mais ou acontecem de um jeito completamente único? Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes da psicologia contemporânea, os transtornos do neurodesenvolvimento, com foco especial no transtorno do espectro autista, o TEA. Esses transtornos são condições que afetam o desenvolvimento do cérebro desde os primeiros anos de vida. Em outras palavras, são formas diferentes de o cérebro se organizar, influenciadas por fatores genéticos e ambientais precoces. Não é algo que aparece do nada, é algo que já está ali, desde cedo, moldando a forma como a criança percebe o mundo, se comunica, aprende e se relaciona com os outros. O mais importante é entender que essas condições têm início precoce, muitas vezes antes dos 2 anos de idade, e seguem um curso crônico. Ou seja, permanecem ao longo da vida. Isso não significa que a pessoa não possa aprender, evoluir ou se adaptar, mas sim que ela vai precisar de suporte adequado desde cedo. Entre os principais transtornos do neurodesenvolvimento estão o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a deficiência intelectual, os transtornos de linguagem e, claro, o transtorno do espectro autista. E o que todos eles têm em comum? A presença de prejuízos no funcionamento adaptativo, ou seja, no conjunto de habilidades necessárias para lidar com as exigências da vida cotidiana. Agora, um ponto-chave: o diagnóstico dessas condições muitas vezes acontece na infância, mas nem sempre é feito a tempo. Muitos adultos, inclusive, chegam à vida adulta sem saber que são neurodivergentes. Por isso, a abordagem que os especialistas sugerem é o que chamamos de transdiagnóstico, uma forma de olhar para o indivíduo como um todo, e não apenas para um rótulo. Agora vamos focar no autismo. O autismo é uma condição heterogênea. Isso significa que não existe um tipo de autista, mas sim uma grande diversidade de manifestações. A característica central do autismo é a presença de prejuízos qualitativos na comunicação social, tanto verbal quanto não verbal, além de interesses restritos, comportamentos repetitivos e muitas vezes hipersensibilidades sensoriais. Essas características costumam aparecer antes dos 3 anos de idade, e quanto mais cedo forem identificadas, melhor é a chance de oferecer suporte e intervenção. Um exemplo clássico é a criança que não olha nos olhos, que prefere brincar sozinha ou que tem dificuldade para entender o que os outros sentem. Ou então, a criança que repete frases de desenhos, se interessa por temas muito específicos e reage de forma intensa a sons, cheiros ou texturas. Mas atenção, nem toda criança com essas características está no espectro. O que diferencia é a intensidade, a frequência e o impacto no dia a dia. E é por isso que o diagnóstico precisa ser feito com muito cuidado, envolvendo equipe multidisciplinar, história clínica detalhada e observação direta da criança. Durante muito tempo, o autismo foi considerado raro, mas hoje sabemos que ele afeta cerca de 1 em cada 54 crianças. Esse aumento nos diagnósticos tem relação com uma maior conscientização, melhores ferramentas de avaliação e mudanças nos critérios diagnósticos. A ciência já identificou que o TEA tem uma herdabilidade altíssima, ou seja, há uma forte base genética. Estudos sugerem que entre 70% e 80% dos casos têm origem hereditária. Mas isso não quer dizer que o ambiente não tenha importância. Fatores ambientais, como infecções na gravidez, exposição a poluentes ou complicações no parto, também podem influenciar o risco, especialmente quando combinados com vulnerabilidades genéticas. Estudos com ressonância magnética e eletroencefalograma mostram que o cérebro de pessoas autistas funciona de maneira diferente. Há uma conectividade cerebral atípica, alterações na poda sináptica e um ritmo diferente de desenvolvimento. Crianças autistas, por exemplo, podem apresentar um volume cerebral maior nos primeiros anos, e uma ativação diferente em áreas ligadas à linguagem, emoção e percepção sensorial. Tudo isso ajuda a explicar por que o autismo envolve uma forma singular de processar o mundo. O que para muitos é normal, para a pessoa autista pode ser excessivo, doloroso ou confuso, e o que parece estranho para o olhar externo, pode ser uma forma de autorregulação ou prazer. A partir dos 18 meses já é possível observar sinais claros. Crianças que não respondem ao nome, não apontam para mostrar interesse, não brincam de faz de conta ou não fazem contato visual consistente. Podem estar mostrando sinais precoces do espectro. Mas é preciso cuidado. Cada criança tem seu tempo e nem todo atraso é autismo.
O diagnóstico é clínico baseado em critérios como os do DSM-5, que descrevem 2 domínios principais: déficits na comunicação social e na reciprocidade, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Esses critérios são subdivididos em itens, e o livro mostra isso com muitos exemplos clínicos, como dificuldades para iniciar conversas, uso repetitivo da linguagem, interesses restritos como dinossauros ou ventiladores, e hipersensibilidade ao toque ou ao som. O tratamento do autismo é sempre individualizado. Não existe uma fórmula mágica. O que funciona para uma criança pode não funcionar para outra, mas há consenso sobre a importância de começar cedo, quanto antes melhor. As intervenções baseadas em análise do comportamento aplicada à aba, quando feitas com ética e adaptação à realidade da criança, mostram evidências sólidas. O foco não é normalizar, mas sim desenvolver habilidades de comunicação, autonomia e adaptação. Também são usadas terapias ocupacionais, fonoaudiologia, fisioterapia e suporte escolar. A chave está no respeito e no reconhecimento da neurodiversidade, compreendendo que o autismo não é uma doença a ser curada, mas uma forma legítima de ser no mundo, que precisa de apoio, compreensão e inclusão. Além dos tratamentos comportamentais que já comentamos, o livro também traz uma discussão importante sobre o uso de medicações no autismo. E aqui é essencial ser claro: os psicofármacos não tratam o autismo em si, pois as características centrais do autismo não têm medicação específica. No entanto, quando há sintomas associados, como ansiedade, irritabilidade intensa, insônia ou agressividade, os medicamentos podem ser utilizados como parte do suporte clínico. O que os estudos mostram é que o uso de antipsicóticos, por exemplo, pode ajudar em casos onde há muita agitação ou comportamento autoagressivo. Mas os efeitos colaterais precisam ser avaliados com muito cuidado, e sempre sob orientação médica especializada. A própria comunidade científica reforça: o tratamento farmacológico deve ser restrito a casos específicos e nunca substituir intervenções comportamentais, educacionais ou familiares. O foco continua sendo promover habilidades sociais, comunicação e adaptação funcional. Um dos trechos mais impactantes do capítulo trata da trajetória do autismo ao longo do tempo. Existe ainda muito estigma e muitos mitos. Por muito tempo, o autismo foi visto como uma condição limitadora, quase como uma sentença de dependência ou isolamento. Mas os dados mostram que isso não é verdade para todos. De fato, há grande variabilidade. Enquanto algumas pessoas apresentam prejuízos significativos e dependem de apoio contínuo, outras desenvolvem autonomia acadêmica, profissional e afetiva, sobretudo quando recebem diagnóstico precoce e suporte adequado desde a infância. No entanto, estudos mais antigos indicavam que até 78% dos adultos autistas apresentavam desfechos negativos, como dificuldade de viver de forma independente. Mas isso precisa ser lido com cautela. Esses números refletem falta de suporte, exclusão social e barreiras históricas, não uma limitação biológica fixa. Hoje, a ciência já reconhece o papel da neurodiversidade. O autismo é uma forma legítima de funcionamento cerebral. E com acesso, respeito e inclusão, o prognóstico pode ser muito mais positivo. Por fim, com um ponto fundamental: escutar a comunidade autista. Cada vez mais, autistas adultos estão participando de pesquisas, políticas públicas e decisões clínicas. E uma das principais bandeiras desse movimento é o reconhecimento de que o autismo não é uma falha a ser corrigida, mas sim uma forma de ser que precisa ser respeitada. Isso significa repensar o olhar clínico, não basta tratar os sintomas. É preciso promover autonomia, autodeterminação e qualidade de vida. Muitos autistas dizem: não quero ser curado, quero ser compreendido. Essa frase diz muito sobre o futuro da psicologia e da psiquiatria. Por isso, hoje se fala tanto em intervenções baseadas em evidência, mas também em políticas baseadas em escuta e participação ativa da pessoa autista. Todo o conteúdo apresentado neste vídeo foi produzido com base no capítulo 18 do livro Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, publicado pela ArtMed, organizado por Antônio Egídio Nardi, Antônio Geraldo da Silva e João Quevedo. O capítulo em questão é de autoria de Luiz Carlos Farati e Guilherme Quinto Polanczyk, dois dos maiores especialistas em neurodesenvolvimento no Brasil, e cobre com profundidade o que há de mais recente e validado sobre o transtorno do espectro autista TEA. No canal Psicologia Explicada, todos os vídeos são criados com base em referências científicas confiáveis, cuidadosamente selecionadas para traduzir o conhecimento técnico de forma acessível, responsável e respeitosa.
Na descrição do vídeo há o link para a compra do livro. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva. Vamos juntos construir um mundo mais informado e mais humano.